Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, dia 31 de julho, o programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Exército apreende quase meia tonelada de drogas em Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas. Ex-subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Haroldo Ribeiro, é denunciado por corrupção na Operação Maus Caminhos. As apurações concluíram que Mohamed Mustafa e Priscila Marcolino pagaram R$210 mil ao Coronel Haroldo Ribeiro em parcelas de R$10 mil mensais. Eleições 2018, alianças políticas para o pleito deste ano geram divisão em partidos. E ainda, agências bancárias são autuadas por descumprir lei das filas em Manaus. E no quadro Na Ponta do Lápis, a temida matemática nos vestibulares. Precisa, que é o mais importante, modificar a grade do ensino de matemática no país. O Brasil está na contramão da matemática. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Seis horas, 2 minutos, nós já estamos ao vivo e você de casa pode participar do Manhã no Ar. Eu estou esperando a sua participação através do nosso Facebook. Vai lá, lá na nossa rede social, deixa seu recadinho, sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Você pode até sugerir entrevistas, o tema que você quer ouvir a gente discutir aqui no Manhã no Ar. Fico aguardando a sua interação. Nós já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele é gratuito, está disponível nos sistemas Android e iOS e por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo, além de conteúdos extra. E um homem morreu e uma mulher ficou ferida na madrugada de ontem após serem atingidos por tiros. As vítimas são irmãos. Os autores desse crime chegaram atirando. De acordo com policiais da 25ª SICOM que atenderam à ocorrência, o crime ocorreu nas primeiras horas da madrugada dessa segunda-feira, aqui na rua Doutor Pegoraro, no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus. As testemunhas informaram que 2 homens que estavam em uma moto chegaram ao local e dispararam pelo menos 4 tiros contra o Jackson Rodrigues de Souza, de 35 anos. Jackson, que também era conhecido pelo apelido de Olhão. Os tiros atingiram o braço, o ombro e a cabeça da vítima, que morreu no local. Os suspeitos também atiraram contra a irmã da vítima, identificada como Daiane Rodrigues de Souza. Ela foi atingida nas pernas e encaminhada para um hospital aqui mesmo da zona leste da cidade. De acordo com a polícia, o crime tem características de acerto de contas. A vítima, o Jackson, já respondia por roubo e também por tráfico de drogas e havia saído do Compage há cerca de 4 meses, onde também já tinha sido ameaçado de morte. A polícia já tem informação de pelo menos 2 nomes de pessoas que estariam envolvidos nesse assassinato e também na tentativa de homicídio da irmã da vítima. E a polícia conseguiu prender 3 homens por tráfico na Zona Oeste. Entre eles, Carlos Alberto Soares, de 26 anos, o Carlinhos Panda. Ele é suspeito de ordenar o assassinato em maio deste ano da recepcionista Bruna Freitas. Era por volta de 1h da madrugada desta segunda-feira, quando os policiais militares da 10ª SICOM estavam fazendo patrulhamento de rotina aqui no bairro Alvorada, mais precisamente na Rua J. De repente, eles avistaram um veículo, um Corolla prata, em atitude suspeita. O veículo veio da Avenida J, pelas ruas do bairro Alvorada, até a Rua 5. Ali na esquina, o veículo dobrou aqui na Rua E, na tentativa de despistar os policiais, e entrou aqui na Rua 6. E aqui a gente pode perceber marcas de pneu no asfalto, o que evidencia que eles estavam em alta velocidade, fugindo da polícia. Só que o motorista perdeu o controle e bateu aqui, ó, nesse ponto aqui, na esquina dessa residência. Inclusive a gente pode ver aqui marcas de pedaço, de farol do veículo. Nesse momento, os policiais militares, de cara, já prenderam 2 que estavam dentro do veículo. Eles se renderam. O motorista saiu do veículo na tentativa de fugir ainda dos policiais, correu nessa direção
atirando contra a guarnição, que revidou a injusta agressão. Os policiais conseguiram atingir o suspeito, que caiu. Mas dentro do veículo, os policiais encontraram 3 carregadores de pistola .40. Então, foi realizado os procedimentos de abordagem e foram detidos 3 suspeitos, né? Eles estavam com... Eles, durante o acompanhamento, fizeram disparos contra a viatura, né? Que foram revidados, né? E ao realizar a abordagem, provavelmente eles se livraram da arma porque foram encontrados apenas 3 carregadores com munições .40, né? Que são de uso restrito da Polícia Militar. E todos eles com tombo também da Polícia Militar, ou seja, eram carregadores da instituição, né? Eles foram identificados como Carlos Alberto Soares dos Reis, de 27 anos, o Carlinhos Panda, ele que, segundo a polícia, é um dos maiores traficantes aqui do bairro Alvorada, ele que atirou contra os policiais. Quem ficou no carro e que foram presos também foi Myron Wesley Moraes da Silva, de 26 anos, e Jonathan de Souza Vasconcelos, de 25 anos. Todos já têm passagem pela polícia por vários crimes. Existe uma suspeita de envolvimento, né, do Carlos no tráfico aqui da nossa circunscrição, da região, Alvorada, Dom Pedro. E o Jonathan realmente foi preso quarta-feira pelo crime de tráfico e porte de arma de fogo, né? São 2 crimes. Foi apresentado para audiência de custódia, onde a Justiça Pública entendeu por bem colocá-lo em liberdade mediante um termo de ajustamento de conduta. Ele assinou com o juiz que se comprometia a não sair de noite e algumas outras determinações judiciais. Isso a gente está vendo que não aconteceu. Sim, ele não obedeceu, estava durante esta noite e também na madrugada na rua armado e andando supostamente com traficantes. Segundo informações, Carlinhos é acusado de cometer vários homicídios na cidade. Inclusive, ele é o principal suspeito de ser o mandante da morte da estudante Bruna Rodrigues, de 23 anos. Ela que era atendente de um restaurante conhecido na cidade. Segundo informações, a estudante foi morta por um pistoleiro de Carlinhos, identificado apenas como Lágrima, que foi preso na semana passada pelos policiais civis. Carlinhos está internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e logo depois que for liberado pelos médicos, deve ser trazido aqui para o 10º Distrito Integrado de Polícia. E depois deve ser solicitada a presença dele na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde será ouvido pela acusação de várias mortes, inclusive do caso Bruna. E o Exército apreendeu quase meia tonelada de drogas nessa segunda-feira em Santa Isabel do Rio Negro. O Fred Rocha está ao vivo com a gente e traz os detalhes dessa apreensão. Olá, Fred, muito bom dia para você. Alguém foi preso nessa operação? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. 3 pessoas foram presas. Os militares do 3º Batalhão de Infantaria de Selva apreenderam a embarcação que estava com 450 quilos de maconha do tipo skunk em um posto de fiscalização. A droga, provavelmente que veio da Tríplice Fronteira, chegaria até Manaus para abastecer as bocas de fumo e no percurso também poderia ficar parte pelos municípios do interior do estado. Mas a polícia ainda vai investigar mesmo para saber de onde ela saiu de fato e para onde iria. Essa droga que muitas vezes é apreendida no meio do rio, em outras acaba passando e chega aqui na capital, onde prolifera o tráfico de drogas e acaba acontecendo o que nós estamos vendo, essa matança doida por conta do tráfico de drogas. Só para você ter ideia, ontem no bairro União da Vitória, os policiais militares receberam uma denúncia de que um casal estaria com maconha em uma motocicleta. Os policiais fizeram o patrulhamento e conseguiram chegar até os dois. Dentro de uma mochila foi encontrado cerca de 4 quilos de maconha. Depois, o casal levou os policiais até uma área de mata ali mesmo no bairro União da Vitória, na zona oeste de Manaus, onde a polícia encontrou mais entorpecentes. Foram apreendidos total 7,5 kg de maconha, oxi e também cocaína, além de um rifle calibre 22. Wanderson Aguiar Carneiro, de 28 anos, e Antônia Florencio de Oliveira, de 29, foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia. Eles devem responder por posse ilegal de arma de fogo e também tráfico de drogas. Adriane.
Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E dupla tenta roubar moto de vendedor de algodão doce. A vítima reagiu e, por sorte, não saiu ferida. Veja agora no nosso resumo de polícia. No bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte, um assaltante chega armado e de capacete. Ele anuncia o roubo e, em seguida, outro bandido se aproxima. O vendedor reage e parte para cima do assaltante, que cai junto com a moto. Quando cai, o bandido joga a arma para o comparsa, que tenta atirar. A vítima corre para cima dele para impedir os disparos. O vendedor e o criminoso lutam. A vítima consegue correr e os bandidos fogem do local sem levar o veículo. Câmera flagra homem furtando celular em loja no centro de Manaus. O autor do crime entra na loja se passando por cliente. No momento em que um dos funcionários vai ao banheiro e outra vai para os fundos da loja, ele furta 2 celulares. O homem pega os aparelhos e rapidamente os coloca no bolso. Em seguida, sai da loja sem que ninguém desconfie de nada. Mulher é presa por tráfico de drogas e posse de arma no Jorge Teixeira, na Zona Leste, na manhã de ontem. Glaucineira dos Santos Duarte, de 32 anos, foi presa com uma espingarda e com 2,5 kg de maconha tipo skunk. A prisão foi realizada por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações. Na delegacia, Glaucineira contou que recebia R$100 por semana de um traficante para guardar a arma e a droga. Jovem é preso suspeito de assaltar uma família em um sítio. O crime foi na BR-174 em abril deste ano. Marcos Paulo Pinheiro de Souza, de 19 anos, teve o mandado de prisão temporária cumprido na tarde de ontem. Ele estava em casa quando foi preso. No dia do crime, Marcos Paulo e mais 4 homens invadiram o imóvel e renderam os moradores. Eles roubaram um carro, aparelhos de som e celulares. 2 vítimas foram mantidas reféns e liberadas após a fuga. Nós estamos em pleno verão amazônico e o calor é muito intenso, inclusive à noite. E depois de um dia de trabalho, todo mundo quer chegar em casa, descansar, usando ventilador, ar-condicionado, mas quem mora lá no bairro Mutirão não consegue fazer isso, porque as interrupções no fornecimento de energia, que eram constantes, têm se agravado. E por conta disso, ontem os moradores se revoltaram e realizaram uma manifestação. Os moradores daqui do bairro Mutirão, na zona leste de Manaus, fizeram essa barreira de fogo aqui, impedindo a passagem de veículos, né? Porque é uma forma de protesto. Eles estão sem energia desde as 2 horas da tarde. A manifestação começou por volta das 18 horas. Os moradores atearam fogo em pneus e pedaços de madeira. Carros e motos tiveram que subir as calçadas. Esse ônibus da linha 014, que faz rota dentro do bairro, não conseguiu ter acesso a outra parte da via. Nas ruas adjacentes, moradores aguardavam o retorno da energia fora de casa. E há muito tempo que vocês vêm passando por isso, né? Desde segunda-feira, já vai fazer um mês. Já, toda semana é desse jeito, a gente já estamos cansados já de ser humilhado. A gente aqui estamos sem água, sem luz. E aí tem criança lá, chorando lá. E o que a gente pode fazer com nossos filhos? Acontece também de vários moradores perder utensílios domésticos, perder geladeira. E fica difícil, porque toda semana tu perder um fogão, tu perder um micro-ondas, tu perder uma geladeira. Não é fácil para um pai de família. A gente tem muitas pessoas que trabalham no distrito, então tem que sair 4 horas da manhã. Então imagine isso, passar a noite em claro, sem poder dormir, sem água, que às vezes quer ligar uma caixa. Então a gente pede a atenção dos órgãos públicos para olhar com carinho um pouquinho o Mutirão, que já é bem antigo, né? Então, se a gente ficar um mês sem pagar, eles vêm no mesmo dia, corta. Então é uma falta de respeito com os moradores, né? Quando vocês reclamam, eles vêm aqui e fazem alguma coisa? Eles falam que eles vão encaminhar, pede pra gente anotar um protocolo, daqui 1 hora ligar de novo. A gente está ligando desde 2 horas da tarde, então a gente está aqui desde 2 horas se unindo para chamar a atenção. E até agora não fizeram nada, não responderam, mandaram alguém responsável, nenhum representante. Então a gente pede um apelo aí, realmente. Se houver uma chuva, a energia cai. Se houver qualquer chuviscozinho, a energia cai. Eu que trabalho no distrito aí, tem que acordar às 5 horas da manhã e como é que eu vou dormir hoje? No Carapanãzal e não tem condições. Nossa, tá falta de água, como a gente vai... Falta de água também? Falta de água, a pessoa que chega do trabalho não consegue nem tomar banho quando chega. Sem condições.
Lembrando que a manifestação é pacífica, aqui a gente vê a presença da Polícia Militar, 2 viaturas estão na área e agora já chegou um carro do Corpo de Bombeiro que com certeza vão aí apagar o fogo e liberar o tráfego de veículos e a situação deve normalizar aqui na área, mas em compensação os moradores aqui continuam com essa reclamação, continuam vivendo nessa situação de falta de energia todos os dias e o que eles pedem hoje é que essa situação seja resolvida, pedem alguma resposta aí da empresa responsável. Enquanto os agentes do Corpo de Bombeiro apagavam as chamas provocadas pelos moradores, um outro grupo de pessoas ateou fogo em um sofá poucos metros mais à frente. A Polícia Militar precisou intervir e um homem identificado como Diego da Silva Cruz Pinheiro foi detido. Eu acho que isso aqui é uma manifestação pacífica, né? Pô, a gente faz isso aqui para chamar a atenção mesmo. Os nossos políticos dizem que fazem alguma coisa para a gente, não fazem. Olha só, a situação é bastante complicada aí para os moradores do Mutirão, porque quando falta energia elétrica, falta também água, porque não tem como bombear para chegar até as residências. Então imagina você numa situação de calor intenso, no Carapanãzal, como foi relatado aí pelo moço que mora no bairro, e você não ter alternativa. Imagina se você tem um idoso doente que precisa fazer inalação à noite, uma criança, e aí é muito complicado você não ter esse tipo de suporte, que é um suporte básico, né? E as pessoas que vão trabalhar logo na madrugada, passam a noite em claro, porque não dá para dormir com calor intenso, cheio de mosquito. É uma situação, de fato, que precisa ser vista com mais atenção, com mais carinho pelas empresas que recebem muito bem para fazer esse tipo de serviço, né? E ainda mais esse período. Ontem houve uma chuva rápida na cidade, mas é um período que não chove tanto. A gente está chegando, amanhã já é agosto, e aí a gente entra em pleno verão mesmo, aquele verão mais intenso que são os meses de agosto, setembro e outubro. É preciso que isso se resolva o quanto antes. Esse protesto aconteceu ontem à noite. A Eletrobras Amazonas Energia ainda não se posicionou, não deu uma resposta quanto ao caso. A gente vai cobrar ao longo do dia e espera que essa situação seja resolvida para que os moradores não precisem chamar a atenção novamente através de um protesto. Eles estão exigindo algo que tem direito, sem contar nos prejuízos, né? Com essa queda de energia, muitos eletroeletrônicos acabam sendo queimados e aí na hora de tentar conseguir um ressarcimento, começa todo um processo burocrático que às vezes você desiste de tanta burocracia que tem pelo caminho. E olha só, fiscais do Procon Amazonas autuaram 2 agências do Banco Bradesco nos bairros Alvorada 1 e 2 na manhã de ontem. As agências descumpriram a lei das filas. A espera pelo atendimento nos caixas ultrapassava 2 horas nos2 estabelecimentos. Denúncias podem ser feitas pelo 0800 092 1512. Anota esse número, 0800 092 1512. O cliente de qualquer banco que constatar o não cumprimento da lei deve solicitar a autentificação da senha no momento em que está sendo atendido no guichê. A senha com a autentificação deve ser usada como uma prova do descumprimento dessa legislação. E é importante para formalizar as reclamações junto ao órgão de fiscalização. Aí você não sabe como fazer isso? É o seguinte, quando você chega na agência bancária, pegue a senha. Na hora que você for atendido, você exige que o atendente coloque lá a assinatura e o horário em que isso aconteceu. Quando você pede a senha, tem um horário que você chegou no estabelecimento bancário. Quando você é atendido, é registrado lá também. Então, aí você vai ter uma prova que vai poder apresentar no Procon ou em qualquer outro órgão de fiscalização para mostrar que, de fato, a agência bancária está descumprindo a lei das filas, né, que tem um tempo limite de espera. E depois do intervalo, vamos falar sobre o tráfico de pessoas e crianças desaparecidas. Na nossa interação com a Rádio FM O Dia, com Cleiton Pascarelli, a gente traz as informações sobre o racha dos partidos por conta das alianças para o pleito desse ano. É já, não saia daí que eu volto em instantes.